E hoje, quarta-feira, né? E agora chegou a hora do nosso quadro de saúde e vida saudável. Oferecimento JK Centro Med, Laboratório e Vacinas, Qualimed Diagnósticos, Radiologia Avançada. E o final de ano chegou e as comemorações, os encontros se multiplicaram, né? Confraternizações de trabalho, da academia, amigos, escola dos filhos, além do Natal em família e também Ano Novo. Mas é preciso muita cautela, né, para manter a alimentação saudável em dia. E quem vai nos dar algumas dicas de como aproveitar sem perder o foco neste período, estamos recebendo a nutricionista Andressa Nayane, que vai nos ajudar nessa tarefa que não é tão fácil, né, nutricionista? Bom dia, seja bem-vinda ao nosso quadro. Bom dia, um prazer estar aqui, prazer. Então, realmente é um período bem festivo, bem complicado de seguir um pouquinho de dieta, né? Eu tenho, inclusive, recebido inúmeros pacientes querendo dicas e tudo mais, porque realmente é um momento de muitas festas, comemorações além do Natal, de fato, né? E realmente não dá para ficar de fora. Não e dá né? sim para unir esses momentos agradáveis que todo mundo precisa, na verdade, inclusive também com a dieta. Então, assim, é só fazer pequenas escolhas, alguns ajustes que não tem nenhum problema. Então, dá sim para curtir e faz parte do processo. Faz parte do processo porque essa questão desses pratos preferidos do final de ano, aquela sobremesa maravilhosa que muitas pessoas aguardam. Tem a questão da representatividade, né? Aquele aspecto emocional, aquela coisa familiar. Realmente a pessoa pode, né? Ela pode, porém é a questão do exagero, né, doutora, que complica tudo. Exatamente, porque assim, nossa cultura de fato é isso, né? Se reunir entre amigos, entre famílias, justamente para comer coisas gostosas, atrativas, né? Realmente ao paladar, que normalmente não é nem comum no nosso dia a dia, não é verdade? Então, assim, o que normalmente eu indico é justamente evitar o exagero. Tudo na nossa vida, quando está em desequilíbrio, é de fato o que acontece, os problemas. Então, se você consegue equilibrar na maior parte do dia, geralmente esses momentos são o quê? Um jantar, uma comemoração numa ceia, um lanche à tarde. Então, assim, essas refeições ficam como algo mais esporádico do dia a dia. Então, durante todo o dia você segue a alimentação certinha, toda a rotina normal, saudável, né? Priorizando frutas, saladas, se possível fazer uma atividade física, né, para dar uma equilibrada no gasto calórico. Não sai da rotina, né? Exatamente, a rotina não muda, mantendo uma boa hidratação, porque é uma dica bem importante, muita gente acaba esquecendo, porque a hidratação no nosso corpo, no mesmo local que percebe fome, é o mesmo que percebe sede. Então, se você não se hidrata bem durante todo o dia, você vai ficar com mais fome, só que na verdade é sede, entendeu? Então, assim, é uma dica muito importante, manter a hidratação durante todo o dia, que vai auxiliar muito você controlar o apetite e não exagerar na refeição, que normalmente é no final do dia. Essa parte que você falou a respeito de manter a rotina, manter a alimentação, muitas pessoas, inclusive eu já fiz isso, né? Não vou comer isso porque eu sei que à noite eu vou comer isso. Então a pessoa mantém um jejum durante o dia, aí vai com muita fome para o jantar. Aí é exatamente o que eu digo, que é um tiro no próprio pé. Porque você, por exemplo, se você seguisse uma alimentação, por exemplo, tem gente que diminui muito as calorias durante o dia, por exemplo, almoço. Eu vou comer só uma saladinha e a proteína, porque à noite eu vou carbar, vou comer um pouquinho mais de carboidrato, um docinho. O que acontece? Nesse momento você não se sacia e você meio que vai acumulando realmente a sua fome para mais à noite. E aí, ao invés de você se saciar do que é nutritivo, do que é saudável, comendo mais saladas, frutas, um carboidrato saudável, como uma proteína também legal, e aí você se sacia, faz um lanche. Quando for à noite, você vai estar parcialmente saciado. Na verdade, eu até indico uma refeição leve antes de ir para esses momentos, justamente para você se pensar um pouquinho mais, fazer melhores escolhas. Porque eu costumo até dizer, quem está com fome não pensa. Quando você está com fome, você só quer matar a sua fome de fato. Então, por exemplo, a dica até nem ir para o supermercado com fome, porque acaba influenciando nas suas escolhas. E aí, realmente, essa parte de não compensar nem antes e nem depois, é justamente o que eu digo muito para meus pacientes. É refeição livre, é uma refeição isolada. Então, o que acontece antes e depois não muda. A ideia é justamente isso. É você ter esse controle, você saber sair e saber voltar. Se você fizer mais de uma refeição seguida, esses exageros, teu corpo não consegue controlar e é onde vem o desequilíbrio. Então, realmente, é
ter esse cuidadozinho é importante. Você falou a questão de escolha. Quando você chega numa confraternização, num jantar, especialmente de Natal, é aquela mesa enorme com muitas comidas. Aí a pessoa pega o prato, aí ela vai colocando. Ah, isso aqui eu gosto, isso aqui eu gosto. Então é importante também você olhar tudo antes e depois. Não, isso aqui eu gosto mais, eu vou dar preferência àquilo, né? Sim, não é uma dica importante, exatamente. É uma dica super importante. O que eu geralmente digo é o quê? Você pega um pouquinho de salada para lhe dar uma saciedade boa, uma proteína e observa o que normalmente você não tem um hábito de comer. O que, eita, aquilo ali eu tô interessada, nunca mais comi aquilo. Então, assim, vai priorizando para você também ter um controle das quantidades. Experimenta o que você não tem um hábito de comer e realmente tendo um controle da quantidade, mas sempre com a proteínazinha para lhe dar uma saciedade, para poder ajudar. A fibra da salada também ajuda muito, tanto por ser diurético, por dar uma saciedade, ajuda a eliminar, não absorver seu corpo muita gordura, que a fibra da salada ajuda nisso. Então, por exemplo, vai comer uma carne mais gordurosa, ou uma lasanha que está um pouquinho mais gordurosa, um prato, né, que querendo ou não um pouquinho mais gorduroso, aposta na salada crua, porque ajuda muito, por ser fonte de fibra, a fibra ela puxa um pouco essa gordura e evita seu corpo absorver. Então ajuda demais, então controla um pouquinho mais. Olha, tem essas estratégiazinhas que dá. Olha aí, uma estratégia, uma dica importante. Isso. Bora pegar a lasanha, mas bora pegar a folhazinha ali de alface, né? Exatamente, para dar uma equilibrada. Dar uma equilibrada. Essa equilibrada justamente no consumo de açúcar, carboidrato, né? E gordura tem que ter esse equilíbrio, né? Com certeza. Justamente como eu falei anteriormente, o desequilíbrio é que justamente causa os problemas. Tem gente que diz, eu tô fazendo dieta, eu não posso comer absolutamente nada de errado. Não, pelo contrário. Realmente você precisa aprender a se equilibrar. Você pode, de vez em quando, comer um docinho. Eu jantei, comi uma saladinha, comi uma proteína, estou super saciado. Vou experimentar um docinho, uma sobremesa. É um momento que eu justamente indico comer doce, é após uma refeição, porque você está saciado e você não vai exagerar na quantidade. Se, por exemplo, eu não jantei, eu vou priorizar só a sobremesa, o que acontece? Você está com muita fome, você vai exagerar muito na quantidade da sobremesa. Então, isso não é legal. E já se você estiver saciado, você colocando uma colherzinha de sopa ali, um pouquinho, super tranquilo. Você sente o sabor, sente a sensação boa, prazerosa, né, de uma coisa nova, gostosa, e não exagera. Então é justamente um equilíbrio. Então, bora reforçar também a questão da hidratação, principalmente para quem bebe, né? Com certeza, é outro momento que é muito pontual, né? Por exemplo, sempre nas confraternizações, além da comilança, sempre tem a bebedeira, né? Um drinkzinho, um champanhe, um espumante. Então, assim, é muito importante você estar bem hidratado durante todo o dia, assim como justamente para controlar até o volume da bebida. Porque, por exemplo, se você bebe algum tipo de bebida, se você beber só ela, você acaba bebendo um volume maior. E se você intercala com copos de água, uma garrafinha de água, você já acaba diminuindo o volume, né, do álcool, porque teu corpo não suporta tanto volume, né? Então já ajuda nisso. Outro detalhe, ajuda também na desidratação que o álcool causa. O álcool, ele realmente desnutre e desidrata nosso corpo. Então é essencial você se manter tanto bem alimentado durante o momento que você está consumindo álcool, como bem nutrido. Então fazendo boas escolhas, é sempre importante um queijinho branco, dar uma beliscadinha. Eu sei que sempre vai ter um salamezinho, né? Mas é importante ter um equilíbrio, por exemplo, uma proteína boa, se possível, um amendoinzinho natural, coisas que vão lhe nutrir, né? Um pedacinho de carne mais magra, aí manter a hidratação, aí vai dar um drinkzinho, um golezinho no drink, uma cervejinha, um vinho, que ajuda muito. Então, assim, sempre tendo o equilíbrio. E é importante sempre estar bem alimentado, como eu falei, e bem hidratado para ajudar, tanto na ressaca no outro dia. Porque, por exemplo, se você se alimenta bem, se você se hidrata bem, tanto antes como durante o pós-ressaca, né, vai ser bem mais tranquilo. E você vai estar pronto para no outro dia voltar à sua rotina normal, conseguir fazer um exercício físico, tudo isso ajuda. Então, assim, priorize frutas antes de dormir, por exemplo. Comeu muito, bebeu, priorize uma frutinha. Geralmente, alguns pacientes meus indicam até o whey protein, porque ajuda muito. O whey, por ser uma proteína já quebrada, tem muitos minerais e vitaminas, vai dificultar seu corpo a perder massa muscular durante o sono, por estar eliminando o álcool, né, pós-ingestão. E também vai lhe nutrir. Se você observar aqueles epoclé, aquelas coisinhas que ajudam na ressaca, no pós-ressaca, é só glicose, minerais, vitaminas, colina. Então, assim, ajuda muito. Então, se você tem o whey protein em casa, vai te ajudar muito. Antes de dormir, uma dicasinha, né? Principalmente para os que treinam, são mais fitness e tudo mais, sempre tem o whey em casa. Então, ajuda. Após um bebedeiro, uma comilança um pouquinho maior, toma uma dose de whey e vai dormir. Você vai perceber que no outro dia tu vai sentir menos ressaca, vai ficar bem mais disposto, menos inchado, porque teu corpo vai, por exemplo, como eu disse, o álcool é tóxico, né? E para ele ser eliminado do nosso corpo, ele usa muitas reservas de minerais, de vitaminas, usa muita água. Por isso a dor de cabeça no outro dia, por isso a fome no outro dia. Então essa fome é teu corpo pedindo os minerais e vitaminas de volta que o álcool eliminou.
entendeu? Então ajuda demais, são dicas assim que valem ouro, os pacientes super amam quando eles testam na prática, porque isso ajuda demais, muito mesmo. Olha aí, que bacana, viu? Dicas muito interessantes, então. Pode ir para as confraternizações, sim, comer, beber, o problema aqui é o exagero, né? Exato. Com toda certeza, é o que eu digo. Nunca você deve realmente eliminar, deixar de viver esses momentos, porque assim, esses momentos são prazerosos, fazem parte até da saúde mental, inclusive. É uma vida saudável, exatamente, né? Uma vida como um todo, né? Então a gente precisa desse momento, muita gente espera por esses momentos durante todo o ano, né? Para confraternizar, às vezes tem pessoas que você não vê há muito tempo e nesse momento você vê. Aí uma dica também importante é você também não lembrar e não enfatizar só da comilança. Se a gente dá importância só à comilança, realmente você vai acabar comendo um pouquinho mais, só nas comidas gostosas. Então dá importância também a priorizar os momentos com essas pessoas, a troca de presentes, né? O cantar, dançar, brincar, coisas que fazem parte dessas comemorações e não enfatizar só a comida, porque realmente vira uma coisa muito maior e você acaba focando nisso. Vai dançar, se distrair, gastar caloria, com certeza. Aí no momento da comilança você vai lá, come um pouquinho e tudo mais e dá uma equilibrada. E no outro dia volta tudo ao normal, rotina que segue, vida que segue, lógico, respeitando o seu corpo. Você não vai conseguir treinar depois disso numa intensidade muito alta, não vai ter uma força muito grande, vai estar um pouquinho disposta, mas se seguir essas dicas, dá tudo certo e você fica bem mais disposto. Que bacana, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Por nada, foi um prazer estar aqui hoje.